Tudo começou quando me mudei para o novo apartamento, um lugar charmoso no centro da cidade. Meu colega de quarto, Lucas, parecia uma boa pessoa. Trabalhava durante o dia e estudava à noite, então quase não nos víamos. Mas algo estava errado desde o início. No segundo dia, notei que alguns objetos estavam fora do lugar. Meu livro favorito, que sempre ficava na prateleira, estava no chão quando voltei do trabalho. Pensei que talvez Lucas tivesse movido sem querer. Uma semana depois, acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. A casa estava mergulhada em um silêncio perturbador. De repente, ouvi um sussurro. Fiquei paralisado, tentando identificar a origem do som, mas ele parecia vir de todos os lados. No dia seguinte, perguntei a Lucas se ele tinha ouvido algo, mas ele apenas riu e disse que eu estava imaginando coisas. Com o passar do tempo, os eventos ficaram mais estranhos. Comecei a encontrar mensagens escritas no espelho do banheiro, frases como "saia daqui" ou "você não é bem-vindo". Mostrei a Lucas, mas ele alegou que eu estava brincando. Ele parecia genuinamente perplexo, mas eu sabia que não era brincadeira. As coisas pioraram quando acordei uma noite e vi uma sombra parada no pé da minha cama. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse um pesadelo. Quando os abri novamente, a sombra tinha sumido, mas a sensação de terror permaneceu. Decidi investigar o histórico do apartamento e descobri que o antigo inquilino tinha desaparecido misteriosamente. As pistas apontavam para algo sinistro, mas não havia provas concretas. Uma noite, resolvi confrontar Lucas. Encontrei-o na cozinha e perguntei diretamente se ele sabia de algo. Ele ficou pálido, evitando meu olhar. Antes que pudesse responder, a porta da cozinha bateu com força. Olhamos para a porta, apavorados. Naquela noite, Lucas não voltou para casa. Ele desapareceu sem deixar rastro, assim como o inquilino anterior. Os eventos paranormais cessaram imediatamente após sua partida. Decidi me mudar no dia seguinte, sem olhar para trás. Nunca mais ouvi falar de Lucas, mas às vezes, ainda sinto que estou sendo observado. A sensação é tão real que fico em dúvida se realmente consegui escapar daquela presença invisível. Quando cheguei na universidade, fui designado para dividir o quarto com Carlos, um estudante quieto e reservado. No início, tudo parecia normal. Nós raramente conversávamos, cada um focado em suas próprias atividades. Um dia, enquanto Carlos estava fora, encontrei um caderno escondido embaixo da sua cama. Curioso, abri e comecei a ler. As páginas estavam cheias de desenhos perturbadores e anotações sobre rituais sombrios. Senti um calafrio ao perceber que alguns dos desenhos eram sobre mim, dormindo na minha cama. Fechei o caderno rapidamente e coloquei de volta no lugar, tentando esquecer o que tinha visto. Mas não consegui tirar aquilo da cabeça. Naquela noite, Carlos voltou tarde. Quando entrou no quarto, percebi um olhar estranho em seus olhos. Ele não disse nada, mas fiquei com a sensação de que ele sabia que eu tinha mexido no caderno. Nos dias seguintes, a atmosfera no quarto ficou insuportável. Comecei a ter pesadelos vívidos e acordava no meio da noite suando frio. Sempre que abria os olhos, via Carlos sentado na cama, me observando. O terror tomou conta de mim, e decidi que precisava sair dali. Uma noite, enquanto ele estava fora, fiz minhas malas e fui procurar outro lugar para ficar. Deixei uma nota explicando que não podia mais dividir o quarto com ele. Uma semana depois, soube que Carlos tinha sido internado em uma clínica psiquiátrica. Descobriram que ele estava envolvido em práticas ocultistas e que acreditava que eu era um sacrifício necessário para seus rituais. Senti um alívio imenso ao saber que ele estava fora de circulação, mas as memórias dos desenhos e dos olhares assustadores nunca me deixaram completamente. Mesmo agora, anos depois, ainda sonho com aqueles olhos me observando no escuro. Mudar-me para aquele apartamento com meu amigo de infância, João, parecia uma ideia incrível. Mas desde o primeiro dia, percebi que algo estava estranho.
Havia uma porta trancada no corredor que João disse pertencer ao proprietário, que guardava suas coisas lá. Nunca questionei, até o dia em que comecei a ouvir barulhos vindos de trás daquela porta. Eram sons baixos, quase imperceptíveis, mas constantes. Uma noite, a curiosidade falou mais alto. Esperei até que João saísse e tentei forçar a fechadura. Para minha surpresa, a porta se abriu com facilidade. O que encontrei lá dentro foi um choque. O quarto estava cheio de fotos minhas, algumas tiradas enquanto eu dormia. Havia também objetos pessoais que eu nem sabia que estavam desaparecidos. Fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Saí do quarto rapidamente, trancando a porta atrás de mim. Confrontei João naquela noite, mas ele negou tudo, dizendo que eu estava imaginando coisas. No entanto, percebi uma mudança em seu comportamento. Ele se tornou mais reservado e evitava falar comigo. O ambiente no apartamento ficou tenso, e comecei a me sentir constantemente observado. Certo dia, encontrei uma das minhas camisas manchada de sangue escondida debaixo do meu travesseiro. Aquilo foi o suficiente para mim. Decidi sair de lá o mais rápido possível. Avisei João que estava me mudando e, estranhamente, ele não tentou me convencer a ficar. Pouco depois de eu sair, soube que João tinha sido preso. A polícia encontrou provas de que ele estava envolvido em atividades criminosas e que eu era seu próximo alvo. Agradeci aos céus por ter seguido minha intuição e saído de lá a tempo. Mesmo depois de me mudar, a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. João estava na prisão, mas a lembrança daqueles olhos fixos em mim no meio da noite continuava a me assombrar. O que realmente me aterrorizava era a ideia de que, em algum lugar, alguém ainda me observava, esperando pelo momento certo para atacar.